município da Praia da Vitória tem vindo a assinalar os 75 anos da publicação de Festa Redonda, uma coleção de poemas de Vitorino Nemésio que celebra a Ilha Terceira e a Praia da Vitória com inspiração na cultura e poesia popular. Dentro dos eventos organizados, a obra também foi destacada no Festival Literário Outono Vivo, com uma partilha feita por Luís Fagundes Duarte. Analisou o livro que, por detrás, tem toda uma história e processo. Normalmente conhece o livro a partir dali, ou seja, a partir do momento em que ele está na livraria, que está a circular. E muitas vezes esquece, ou não sabe, ou não avalia bem a dimensão do facto, é que por trás daquele livro, daquele objeto comercial que está nas livrarias e nas bibliotecas, há todo um trabalho oficinal que podemos comparar ao trabalho de um ferreiro na sua oficina, de um carpinteiro, de um pintor, de um escultor, ou seja, aquele trabalho de tentativa e erro, de manusear os materiais de maneira a obter o resultado pretendido. No caso da escrita, seja da poesia, seja da ficção, ou mesmo do ensaio, qualquer obra escrita tem representa uma verdadeira luta, uma batalha quase, entre o autor e os materiais com os quais trabalham. O escultor, se está a trabalhar o mármore, tem que ter cuidado porque a pedra pode partir-se, por exemplo. E o pintor pode não encontrar a cor, os materiais adequados para ter a cor que pretende. E o escritor, muitas vezes, não encontra, ou tem dificuldade em encontrar, as palavras adequadas para reproduzir aquilo que está no seu espírito, na sua cabeça, mas que tem que passar por um filtro que é a língua. No nosso caso, o português ou outra língua qualquer. Ora bem, o caso de Festa Redonda é muito especial porque Vitorino Nemésio é provavelmente um dos escritores portugueses mais cultos, mais eruditos. Ler a tese de doutoramento dele, aliás, a tese de doutoramento dele levantou muitos problemas àquela elite universitária, porque achou que aquilo não era uma tese de doutoramento, era um romance. Enfim, ele tem uma linguagem, um estilo que não é habitual, ainda hoje não é habitual encontrarmos numa tese de doutoramento que, por natureza, é um trabalho, passa a expressão, chato, para ser lido apenas por meia dúzia de pessoas. Ora bem, é um homem extremamente culto e, um dia, resolve publicar um livro que, à partida, faz lembrar aquelas cantigas que nós ainda hoje ouvimos aí nos nossos cantadores populares, com quadras, com cestilhas, enfim, poesia simples, como depois vamos ver. Publicado em 1950, o livro retratou a vida e as gentes dos Açores, mas também um pouco do que Vitorino Nemésio foi ouvindo durante a sua infância e adolescência. Festa Redonda, décimas e cantigas de terreiro oferecidas ao povo da Ilha Terceira por Vitorino Nemésio, natural da dita ilha, é o título final deste trabalho, que teve vários títulos em cima da mesa e já com várias capas. Vitorino Nemésio evoca temas e figuras da ilha, com a cultura popular a transformar-se em poesia. Nos seus planos esteve a publicação de fotografias que englobavam as vistas, as paisagens, as casas típicas e as tradições. Vemos um escritor que está em guerra não só com a língua, o sistema linguístico, com o sistema formal da poesia, tem regras, tem normas, mas também com a sua condição de poeta erudito, de professor universitário, que tem determinado tipo de preocupações ensaísticas, etc., mas que resolve mimetizar a poesia popular. Ora, ao contrário do que se pode pensar, é muito difícil para uma pessoa erudita fazer poesia popular. E ele vai adiante, veremos como é que ele explica isso. Mas aquilo que muito pouca gente sabe, ou provavelmente ninguém que não tenha consultado o espólio dele,
esta edição, este livro, era para ser completado com muitas fotografias. E ele faz uma lista. Eu fiz aqui a transcrição porque é mais fácil para mim para estar aqui, mas suponho que a reprodução tem bastante qualidade. Portanto, ele tem uma folha, Festa Redonda, Cantigas à minha viola, 11, à frente. Depois diz, uma viola terceirense de 6 parcelas, com cabeça de espelho. Ora bem, isto é uma indicação para uma fotografia que iria aparecer na página 11 do livro. Depois, se nós virmos depois a poesia datilografada, identificamos a razão pela qual esta fotografia aparece aqui e não noutra página. Depois tem o ciclo de poesias, Cantigas à Ilha Terceira, etc. Página 17. Mas depois faz uma lista de temas, de objetos que ele queria que fossem fotografados para o livro. Vista das ilhas de Oeste, tomadas de Altas Covas. Toda a gente conhece, quem está no Altas Covas, vê lá ao fundo de São Jorge e por trás de São Jorge o Pico. Vista da Graciosa, tomada da Serreta. Vista dos Ilhéus das Cabras. Vistas de Angra, Castelo, Memória. Retrato do Congonhana e Régulos no Castelo de Angra. Uma fotografia bastante conhecida, que está aí nos arquivos. Praça de São João, depois ele acrescentou à frente Touros, não é? Para não pensar que era uma outra praça qualquer, de Touros. Vistas da praia, uma delas tirada da Torre da Matriz. Vista de São Lázaro, praia. Resumindo, temos aqui um livro que ia ser não só um livro de poesia de inspiração popular, mas ao mesmo tempo um livro de reportagem da vida rural, da vida tradicional da Ilha Terceira nos anos finais dos anos 40, princípio dos anos 50. Ninguém imaginaria que ou seja, ninguém poderia imaginar como é que seria o livro se ele tivesse posto estas fotografias todas. Não sei como é que possivelmente foi por alguma razão que ele não as usou, porque seria extremamente complicado do ponto de vista gráfico, até porque na altura as fotografias teriam que ser intercaladas nos cadernos, não havia possibilidade, como nós temos hoje, de fazer a digitalização e integrar no texto. Bom, de qualquer maneira, fica aqui este projeto, de certa maneira, falhado, não sabemos porquê, de Vitorino Mésio fazer um livro que não só reproduzia a poesia popular, ou a sua interpretação da poesia popular, mas também o contexto, o terreno, o território onde essa poesia surgia, que é no meio rural da Ilha Terceira e, sobretudo, aqui do concelho da Praia da Vitória. O poeta e romancista, natural da Praia da Vitória e criador do conceito de açorianidade, deixou escrito um prefácio para a segunda edição de Festa Redonda, que não chegou a ser publicada e realizada em vida. Procurou explicar como alguém erudito e intelectual podia estar interessado na poesia e cultura popular. Respeitei em tudo a tradição poética popular, desde os esquemas estróficos e métricos, aos temas e motivos, ao tipo de inspiração e ao vocabulário. Mas não se julgue por esta conformidade que Festa Redonda é um livro intencional, uma imitação voluntária ou dirigida do estilo folclórico. A sua coincidência com o lirismo vulgar português, especialmente açoriano, deriva de uma identificação natural do poeta com o povo. Esta frase é lapidar e é fundamental, ou seja, ele não está a imitar, ele está a reproduzir a sua identidade com o povo. Mas quem tenha vagar para os ler e conheça a expressão por vezes laboriosa, fixem esta palavra, laboriosa, e a inspiração a miúdo mental que os caracteriza, compreenderá que só por uma espécie de regressão espontânea do poeta culto que os fez, se poderá atingir a relativa pureza popular que a crítica assinalou às cantigas da Festa Redonda. Ou seja, um poeta
só pode, um poeta culto, enfim, culto no sentido formal do termo, só pode fazer esta poesia depois de ter atingido os píncaros do saber, do conhecimento, e depois aí é que tem a aparelhagem necessária e suficiente para voltar às origens e respirar aquela matéria que vem da terra, aqui onde ele nasceu, e todos nós. Quem aprendeu a poesia da vida e do mundo, recebendo em parte já feita da boca de cantores plebeus, acabará por força de voltar às suas formas elementares, quando se sinta cansado das vastas e árduas transposições do lirismo cosmopolita. Foi essa recaída no ingênuo o que me aconteceu neste livro. E agora aqui uma definição de poesia popular magnífica. Nesta poesia de fôlego lírico tão curto, que morre ao quarto verso, quase não há vigilância intelectual, controle da técnica, esforço simbológico. Há uma entrega confiada à circunstância cantada, ao pequeno sentimento expresso, ao rápido constelar das ideias feitas e ao impulso cordial da veia madrigalesca. A sabedoria das nações, traduzida em aforismos morais e na experiência secular das estações, do trabalho dos campos, dos transes da vida e da morte, idiomaticamente apreendidos, é o máximo de cultura, entre aspas, que a quadra popular consente. Ora bem, e agora vamos ver como é que este homem extremamente culto fazia aquelas poesias, aquelas quadrinhas que a gente vê aí, que acha que gira também fazia. Ora bem, temos aqui uma folha dobrada em 4 partes, portanto ele usava no bolso, não é? E portanto ia escrevendo, tirava o papel do bolso e escrevia onde havia espaço, não é? Portanto temos ali uma verdadeira rosa dos ventos, não é? De orientação do texto. Vitorino Nemésio levou o nome da Praia da Vitória mais longe e foi um dos poucos que ficam na história ao longo dos anos. A prova disso é que, passados 75 anos, continuamos a ler Festa Redonda e a descobrir sempre novas curiosidades nos poemas que são clássicos, mas que continuam atuais e a ter interesse e que foram partilhados neste serão cultural e de homenagem. Participa a madrinha que saía de Samiel no dia 29 e cheguei à América no dia 6 e cheguei ao pé de Nefe Novo no dia 18 e ele estava a jantar e ficou com um quadro como que lhe deu assim uma bofetada na cara. Agora Emília diz que quer vir para esta terra porque diz que aqui se passa melhor que aí. Mas olha, madrinha, que a terra da América é muito doce em falar. E a mim tem-me amargado bastante. A genuína baganha foi-se vir para a nossa casa. Criou-me com um melrinho debaixo da sua asa. Dava-me sopinhas de leite cantando uma cantiga. O menino nanas come, nanas acha na barriga. Dormia lá na cozinha, uns cortinados de estopa, com maçãs e ervas cheirosas metidas na sua roupa. Da sua fraca soldada, calçava e vestia bem, pagava as suas promessas, mandava dinheiro à mãe. Tinha um irmão na folia. Rosa casou 2 vezes. Maria, a outra irmã, servia o Sr. João de Menezes. O Natal chovia a potes. Parou-nos à porta um rancho. Ela gostou dos ferrinhos, namorou-se do carrancho. Mas os ganhos eram poucos. Ele, rabiça e cavador. Quem não tem vacas de leite, como pode ter amor? Garrancho vinha ao domingo e metia o pé no muro. Falazavam, até se pôr tudo escuro. Ela, esboroçada à varanda de cantaria das lajes, namora e debulha ervilhas com o seu cestinho de baixo. Vê-la, dando-lhe troco, valia a pena, valia ter feito aquela varanda que o tio Matezinho queria.
com as banquetas aparelhadas, o araçaleiro florido e aquele muro de castelo que amor é forte e atrevido. Aquela varanda lisa, com o seu avental cinzento, onde as pombas do ribeiro se espenejavam ao vento. Um dia veio-lhe a pressa. Garrancho quis-se casar. Não tem com quê? Vai para a América. Genuína, vou-me embarcar. Vou para arriba, para as ovelhas, para o pé da Nossa Maria. Não chores, mulher, não chores. Mande-te buscar um dia. Foi meu pai que a afiançou. Minha mãe deu-lhe o arrelique, as tias de limão para o enjoo, embarcou-me cá no pico. Ai, o pranto em nossa casa, as lágrimas verdadeiras. Genuína, deste sorte. O senhor padre benzeu-lhe a correia e o escapular e deu-lhe Nosso Senhor à boquinha do sacrário. Lá se foi, o baúzinho e o pranto de minha mãe. Genuína, assim que puderes bem. Chegou ao bastão, meteu-se no carro de fogo, enjoou. A Califórnia é muito grande. Em São Francisco parou. Depois, mais carro de fogo, pregatório, até ao rancho de Alcorriba, Cal, Usa, em direção do Garrancho. O Garrancho ordenhava vacas. Mal a ver, encosta a vara. Ficou como quem lhe desse uma bufetada na cara. Casaram a 4 de junho de 1910. Gasta-se muito nos noivos. Só penses, for alguns dois. Deram-lhe 2 cobertores, deram-lhe um açucareiro, deram-lhe 3 colchas brancas e deram-lhe um manteigueiro. Copo para colheres de chá e cabeceiras de pena e jarras de porcelana, facas, a grande e a pequena. A cama dos noivos aqui não é com cerimónia. É com uma colcha branca e 2 cabeceiras, como as senhoras mentes dormem, que nem sequer são habituadas. Genuína assim mandava-me botar a mão à pena. Ai, um verso, quem é que pode contar semelhante cena? Enfim, não digo mais nada, que a vontade de tossir. Meu Deus, eu não sei se ia de chorar, se ia de rir. Que o noivo na terra alheia se faz bem na obrigação, tem a casinha na noiva, quintal no seu coração. Assim, na América, casaram a Genuína e o Garrancho. Ela a chorar consolada, ele a rir-se todo anjo. Os convidados comeram 15 penosas inteiras, com figo de moela, aposta, mitra e ovas enxundieiras. Os vizinhos daqueles ranchos, de botas como batatas, vieram à noite, em peso, à porta deles, tocar latas. Beberam cerveja e cake, à moda da emergência. E dos senhores convidados, paz à rosa em seu jardim. Não tem saído senão às compras e mais 2 dias. E o dia de casamento. E o que valeu foi o que trouxe de lá. Tudo servido. Se fosse a comprar tudo, ia chegar a muito. O dinheiro que ele tinha, gastou com o casamento. Agora, quando o patrão lhe pagar, eu mandarei satisfazer minha dívida. Agora mando minha madrinha dizer se os meus novos tiveram peteado. Genuína, cala a boca. Qual peteado foi, mulher? Está cheinha de meninos. Nos noivos é o que se quer. Oh, terra de Califórnia, não nos leves tantas filhas. Daqui a nada só temos pomos de rocha nas ilhas. Luís Fagundes Duarte está a preparar uma edição de poesia inédita deixada por Vitorino Nemésio, com poemas escritos perto da data da sua morte. Relembra que este eterno poeta não fez poesia à moda da época, mas tinha uma poesia sustentada na cultura popular e nas suas origens. Hoje, como inspiração para novas músicas e não só, fica sempre o exemplo deste poeta. Voando por trás da serra, dando-me com os daços fino, tracos de fogo e de guerra. Tanto caga fogo de alto, tanto vida ou tanto perigo, cimento
não dá para um alvo como dava o nosso trigo. Como dava o nosso trigo. A chapar. Ei, galão. Ei, oi. Acordei, a minha erguice foi logo direito ao berço. Agasalhou a minha, pegou nas contas de terço. E ao Senhor Espírito Santo, lá da casa da Ribeira, leva fome, peste e guerra dos campos da Ilha Terceira. Eram 500 canhados voando por trás da serra, dando micos de aço fino, traques de fogo e de guerra. Tanto caga fogo de alto, tanto bidam, tanto perigo. Cimento não dá para o alvo como dava o nosso trigo. Como dava o nosso trigo. Cimento não dá para um alvo, 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 cimento não dá para um alvo. Eram 500 canhados voando por trás da serra, dando micos de aço fino, traques de fogo e de guerra. Tanto caga fogo de alto, tanto vida ou tanto perigo. Cimento não dá para um alvo como dava o nosso trigo. Como dava o nosso trigo. Cimento não dá para um alvo, 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 com areia dá salitre. Muito obrigado.